Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível, chamado O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Este livro também é conhecido por seu título oficial, talvez, que seria, na verdade, O Livro da Saída da Alma para a Luz do Dia ou do Sol. O que seria, na verdade, um título mais adequado, né? Mesmo porque este título aqui em português pode afastar muita gente que acha que, sei lá, vai encontrar um livro de terror aqui ou alguma coisa do tipo. Não é nada disso. Esta edição aqui que eu tenho em mãos é a edição da editora Madras, que saiu recentemente. Essa minha cópia aqui é de 2022 mesmo. E é uma tradução do inglês feita por E.A. Wallis Budge. Wallis Budge foi um importante arqueólogo britânico que faleceu ali na primeira metade do século XX. E ele participou de escavações super importantes e foi, durante bastante tempo, o diretor do Departamento de Antiguidades Egípcias do Museu Britânico. Esta edição aqui, pessoal, é feita toda em cima do Papiro de Ani, que é o livro dos mortos mais completo aí de que se tem notícias. E que também foi comprado, né, pelo próprio Wallis Budge para o Museu Britânico quando ele era seu diretor. Isso aconteceu em 1888. Este livro dos mortos, aqui ao qual nós temos acesso através desta edição, foi encontrado em Tebas e é um papiro de mais ou menos 1250 a.C. Não se descarta a possibilidade de partes deste papiro terem sido perdidas aí ao longo do tempo, mas ainda assim é o livro dos mortos mais completo ao qual nós temos acesso. Existem outras edições do livro dos mortos do Antigo Egito que contêm partes de outros livros dos mortos que foram aí recolhidas e organizadas aí por seus editores. Mas a questão é que quando você organiza partes de diversos livros dos mortos para montar uma linha do tempo, para montar um livro único, o produto final pode sair meio prejudicado. Portanto, a compreensão do livro como um todo pode sair um pouco prejudicada também. Mas tá, vamos por partes, né? Um livro dos mortos do Antigo Egito é, na verdade, uma coleção de papiros organizada. Então você não tem um rolo gigante de papiro, né, contendo o livro como um todo. São várias partes e cada papiro tinha de obedecer ali o tamanho da folha da planta mesmo que foi utilizada. Então, você pegava aquela folha, né, destrinchava e depois trançava todas as fibras ali para formar, né, a telinha, né, onde você pintaria ali as informações necessárias. Aqui neste livro, cada uma dessas telinhas pintadas, né, vocês estão vendo uma imagem aqui na tela, vai ser chamada então de prancha. O papiro de Ani, por exemplo, é composto por 37 pranchas, ou pelo menos 37 pranchas chegaram até nós. Ao todo, este papiro aqui tem mais de 20 metros de comprimento, né? Isso se você colocar uma pranchinha ao lado da outra. Mas tá, este aqui é o papiro de Ani. E quem foi Ani? Né? Algum faraó ou algo do tipo? Não. O Ani era um tipo de escriba, né? Aqui na página 10 deste livro, na introdução, né, diz tracinho seu o seguinte, ó. Ani era o cuidador do viveiro duplo do senhor de Tower, e sua esposa Tutu era membro do corpo do templo de Amon. Então veja bem, estes livros dos mortos do Antigo Egito eram livros personalizados. O escriba que montou aqui o papiro de Ani vai colocá-lo no papiro. Aliás, não só o Ani, a esposa dele também está aqui no papiro. E ela o acompanha em praticamente toda a jornada aqui. Talvez ela tivesse morrido antes dele, vá saber. Mas então, este aqui é um papiro de 1250 aproximadamente, mas o costume de se sepultar múmias, né, com o livro dos mortos no sarcófago também, é muito anterior a isso. Então aqui vamos dar um passinho para trás. Então é preciso ter em mente que o Egito já existia como uma grande potência, sei lá, cerca de 3, 4, 5 mil anos antes de ter sido anexado por Roma, isso lá na época da Cleópatra. Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre a biografia de Cleópatra, vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo também, deem lá uma olhadinha. Mas então, cerca de 2.000 anos antes do papiro de Ani existir, né, ali por volta de 1250 a.C., somente indivíduos extraordinários, como os faraós, por exemplo, eram mumificados. E eles já levavam consigo também a sua cópia personalizada do Livro dos Mortos. Com o passar do tempo, até chegarmos a Ani, né, vá saber. De repente bastava ter ali poder aquisitivo, né, para se contratar um escriba, para escrever o seu próprio livro dos mortos e para ser sepultado com o seu próprio exemplar, certo? E qual é o conteúdo deste livro dos mortos, afinal de contas? São instruções para o pós-vida. E aí é preciso ter em mente também que para o egípcio antigo, a vida terrena era apenas uma etapa da existência. Etapa bem importante, tá? Mesmo porque é a sua vida, é a forma como você vive que vai determinar o seu pós-vida.
Uma das primeiras etapas aqui do seu pós-vida será, então, a pesagem do seu coração. Será que dá pra ver aqui, ó, o Anubis pesando o coração de Anne? Isso aqui acontece, na verdade, na prancha número 3, mas então, você tem 2 pratos na balança, em um deles você tem ali o jarro, né, contendo o coração do morto, e no outro prato, não sei se vai dar pra vocês verem, mas existe uma peninha, que é a pena da deusa Maat, a deusa da justiça e da verdade. Então, na mitologia egípcia, ela é a responsável pela ordem do universo. E ela é geralmente representada com essa peninha de avestruz aqui, ó, na cabeça. É essa pena que vai para a balança. Seu objetivo aqui é ter sido justo em vida. Tão justo que seu coração é mais leve do que a pena da deusa Maat. Se o seu coração for mais pesado do que a pena, um abraço, até logo, próximo da fila. Deixa eu voltar aqui ao papiro. Tem um monstrinho conhecido como Amit, ó, só assistindo a pesagem, olha só. Metade do corpinho dele é de hipopótamo e a outra metade é de crocodilo. Ele tá lá só esperando você se lascar na pesagem pra te devorar. Aí você renasce no mundo físico, vive tudo de novo pra ver se você aprende. E ao fim da vida você volta lá pra pesagem, ó, de novo. Até que você tenha um coração mais leve do que a peninha da Maat. Mas isso aqui está na prancha número 3, então vamos voltar. Aqui, ó, prancha número 1, você tem lá o Anne, a esposa dele, Tutu, e aqui você tem, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, um montão de oferendas. Isso aqui tudo, pessoal, são os hieroglifos onde está a descrição da cena. Aliás, não só a descrição da cena, como também os hinos que precisam ser entoados na presença dos deuses. Hein? Em cada uma das pranchas você tem uma etapa pela qual Anne precisa passar. E a transcrição de tudo bonitinho ali do que ele precisa dizer, ó. Por isso era tão importante você ser enterrado com uma cópia deste livro, né? Vai que você esquece aí um desses hinos. Então, cada um desses hinos será ali em homenagem ao deus que vai presidir ali a próxima etapa, digamos. A próxima prova a ser vencida. Então você começa lá com um hino a Ra, que é o Deus Sol. Aí na segunda prancha você já tem ali um hino a Osíris, que é a principal figura de todo o livro dos mortos. Tanto é que o processo todo pelo qual a alma desencarnada, né, a alma do discípulo passa, é também conhecida como osirificação. Ao ser osirificado, né, o escriba Anne terá acesso, então, à vida eterna junto aos deuses. Mas tá, para entender por que Osíris é a figura central aqui do Livro dos Mortos, vamos ao mito de Osíris. Osíris começa a sua carreira como um deus agrícola. Ele era um deus da vegetação. Para ler um pouquinho a respeito disso, eu recomendo para vocês este livrinho aqui, ó, do Isaac Asimov. Esse aqui, então, é Os Egípcios. Então, aqui a gente descobre que Osíris foi o cara que inventou a agricultura e ensinou a agricultura também para a humanidade. Assim, ele proporcionou também uma forma da humanidade viver, né? Então, nós temos Osíris como o deus que permitiu e incentivou o desenvolvimento da civilização. Então, ele era considerado o grande patrono da humanidade, certo? Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Mas ele não era filho único, ele tinha alguns irmãos também, como por exemplo Ísis, que também será sua esposa. Ísis era conhecida como a deusa que ajudava as pessoas a entrarem no pós-vida. Ela ajudava as pessoas na hora da morte mesmo. Ela era também considerada a grande mãe dos faraós, né? Se você parar para pensar que ao ser ungido como um faraó, você tinha esse cara se tornando divino. Então, ele morria para a vida terrena e entrava ali para a eternidade. Ísis também era conhecida como deusa da fertilidade. Ele tinha também mais 2 irmãos, a Néfitis, que era a deusa da casa física mesmo. E a gente precisa pensar na casa como o centro, de onde você sai todos os dias para trabalhar e retorna para descansar. Seria o seu centro mesmo, né? O local de onde tudo emana, né? Então você descansa, recarrega suas energias para no dia seguinte você voltar a exercer suas funções. E ela também era responsável pela casa para onde o sol retorna depois de toda, né, aquela jornada do dia. A ideia é a mesma, você tem o Sol retornando para o seu centro para repor as energias para fazer novamente o seu curso no dia seguinte. E Osíris também tinha um irmão chamado Sete. Sete era o deus do caos, da seca, da destruição, da guerra e de tudo que era odiado por ser desconhecido. Mas Sete tem um papel a cumprir, do mesmo jeito que aquela pessoa que te inferniza a vida também tem. Afinal de contas, você cresce com as adversidades, né?
A questão é que no mito de Osíris, nós temos Sete como o irmão invejoso, que quer se livrar de Osíris. Então o que ele faz? Ele vai dar um banquete e para essa festa, né, ele vai preparar também um sarcófago exatamente do tamanho de Osíris. E é um negócio bonito pra caramba. Mas então, nesse banquete também estarão presentes várias pessoas da oposição de Osíris também, pessoas que estão ao lado de Sete. E ele convida todo mundo, inclusive Osíris, para esse banquete também. E aí, em meio a essa festa, nós temos o Sete dizendo que vai dar de presente aquele sarcófago magnífico, tá, para quem couber direitinho nele. E o negócio é tão bonito que todo mundo resolve tentar. Então fica aquela coisa, né? Todo mundo entrando no sarcófago para ver se vai servir ou não, e inclusive Osíris. E quando Osíris entra no sarcófago, que foi feito com as medidas dele, todo bonitinho, bom, enfim. Quando ele entra nesse sarcófago para experimentá-lo, nós temos Sete correndo até lá e fechando o sarcófago. Ele tranca aquilo ali e todos os outros convidados que estavam mancomunados ali com o Sete vão ajudá-lo a trancafiar aquele negócio todo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão jogar aquele sarcófago no rio Nilo. Lá vai Osíris, rio Nilo abaixo, hein? Num dado momento, essa caixa vai ficar presa ali em meio a juncos, né? Sei lá, galhos ali retorcidos de uma árvore, ele fica preso ali. E ele vai ser incorporado àquela árvore. Enquanto isso, nós temos Ísis desesperada atrás de seu marido e irmão. Ela descobre que o corpo do marido está ali, né, incorporado àquela árvore, ela vai até lá e consegue ajuda ali para, enfim, cortar aquela árvore e recupera o corpo do marido. Enquanto ela está decidindo o que vai fazer, ela esconde o corpo do marido no meio de uma plantação, mas Sete descobre. Então ele vai até lá, recupera o corpo do irmão e faz o quê? Ele vai esquartejar aquele corpo em 14 pedaços e vai espalhar cada um desses pedacinhos Egito afora. Então nós temos Ísis procurando por esses 14 pedaços e ela só consegue encontrar 13 pedaços. Fica faltando um. Qual é esse pedaço que está faltando? O pedaço que contém seu órgão sexual. Como de costume em qualquer mitologia, né, você vai encontrar diversas versões para essa mesma história. Então, a depender da versão que você estiver lendo, você vai ver uma Ísis recriando o órgão sexual de seu irmão. E em outras versões, você tem uma Ísis, assim, resignada e pensando assim, olha só, ele já morreu, ele não precisa mais de seu órgão sexual, ele não vai mais procriar. Então esse pedaço não seria tão importante assim no pós-vida. Os dois têm um filho chamado Horus, a depender da versão, essa criança já existia antes da morte do pai ou foi concebida depois da recomposição de seu órgão sexual. Mas para a história pessoal de Horus, isso nem é tão importante assim. Sua função aqui é a de vingar seu pai. E aí nós vamos ter toda uma luta de Horus contra Sete, mas essa luta, na verdade, é composta por etapas que ele precisa vencer para vencer Sete. E são etapas ali tipo, sei lá, os 12 trabalhos de Hércules, uma coisa assim. Perceba que nada é fácil nessa vida, você está sempre precisando passar por obstáculos, né, para atingir ali um objetivo. E aí nós temos todo o esforço dessa mãe recompondo o corpo do pai, combinado com o esforço do filho de vencer ali, de vingar a morte de seu pai contra seu irmão, compondo então o mito de ressurreição de Osíris. Então note que Sete, apesar dos pesares, também tem um papel bem importante aqui na ressurreição de seu irmão. E de novo, aqui neste caso nós estamos falando de uma ressurreição metafísica. E aqui a gente está falando de uma reunificação dos 14 pedaços, né, de Osíris em um todo. E também da reunião de Osíris com o todo. Né? Então essa ressurreição de Osíris aqui, na verdade, é aquela ressurreição no mundo metafísico. E o todo ao qual ele retorna seria ali, sei lá, o universo e tudo mais. De novo, trata-se de uma ressurreição metafísica, né? A ressurreição no pós-vida. Perceba que a ressurreição de Osíris só será possível por meio do amor de Ísis, que vai se esforçar por amor para recompor o corpo do marido. E bem, o livro dos mortos serve para que o morto, né, saiba exatamente o que fazer no pós-vida. Então ele vai se reconectar com sua origem e retornar para o todo, né, como Osíris. O morto que já teve seu corpo preparado, né, já foi mumificado, todo o ritual de sepultamento já foi feito por quem fica. Seus órgãos internos já foram removidos e colocados em caixinhas ali dentro da tumba, né? Menos o coração fica. O coração vai precisar ser pesado ali numa daquelas primeiras etapas do pós-vida. Então, agora é a vez de Osíris Ani. Quando eu morrer, por exemplo, eu serei então Osíris Tatiana.
Então, agora é a vez de Osiris-Ani passar por todas as etapas do pós-vida para poder ressuscitar lá do outro lado. E são várias etapas. Cada uma das pranchas equivale a uma etapa diferente, tá? Então, você tem ali todas as instruções, né, do que ele precisa fazer, o que ele precisa dizer direitinho em cada uma dessas etapas. Mas então, se ele falhar em alguma delas, sinal de que ele não está preparado para retornar à sua origem. Precisa retornar ao mundo para uma nova vida e assim por diante. Dentre essas etapas, eu já comentei com vocês a da pesagem do coração, mas tem uma outra etapa mais pro final do livro mesmo, que é bem interessante, em que você tem essa prova que acontece praticamente ali num templo de Maat. De novo, a deusa da justiça e da verdade, né? Então, ao lado do trono da Maat, né, está Osíris, né? Essa é uma das últimas etapas aqui do livro. E nessa mesma sala estão reunidos também 42 divindades egípcias. O que o Osiris-Ani precisa fazer nessa etapa é o seguinte: passar por um julgamento. E ele será julgado por essas 42 divindades. Olha lá, para cada uma dessas divindades, ele tem um hinozinho, né? Ele vai fazer uma homenagenzinha. Vai fazer um agrado, né? Um elogio, algo assim. Olha só como esse livro é organizado, bonitinho, gente. Ó, aqui nós temos a reprodução da prancha, das pranchas, aliás, né? São as 31 e a 32. E na sequência você tem, ó, a representação de cada um dos deuses e aquilo que precisa ser dito para cada um deles. Então, por exemplo, ao deus Nu, olha o que ele vai dizer, ó. O cabelo de Osiris-Ani, triunfante, é o cabelo de Nu. Então, depois de puxar o saco, né, de cada uma dessas 42 divindades, ele vai fazer a sua confissão negativa. E ele vai dizer tudo aquilo que ele não fez de errado em vida. Todos os crimes que ele não cometeu, enfim. Isso aqui está na página 135 do livro. Então ele vai dizer, por exemplo, olha só. Salve tu, que és envolta em chama, que vens de Queraba, não roubei com violência. Vou ler só alguns trechinhos em que ele diz o que ele não fez. Olha só. Não furtei, não assassinei, não causei mal algum. Não saqueei o Deus, né? Enfim, não entrou numa igreja, roubou, sei lá. Não falei mentiras, não surrupiei comida, não destruí terra arada, não deflorei a esposa de homem algum, não causei terror, não transgredi. Olha essa aqui, ó. Nunca poluí a água. E assim por diante, ó. Não furtei. E ele vai dizer tudo isso que ele não fez de errado em vida para todas aquelas divindades presentes. E se tudo estiver certo, né, se todas as 42 divindades confirmarem que Osiris-Ani é realmente gente boa, tá tudo certo. Ele pode seguir tranquilo para os campos de paz, que seria ali o céu deles. Só lembrando que todo o julgamento, né, todas essas etapas se dão no submundo. Então agora ele pode seguir leve como uma pluma em direção aos campos de paz. E é claro que o livro traz muito mais informações, né? Você tem a descrição de cada uma das pranchas conhecidas, né, do papiro de Ani. E tem umas coisas engraçadas aqui no meio. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da página 65. Isso aqui é uma oração que ele está fazendo para um dos deuses, né? Olha só. Conheço teus caminhos, estou equipado com as formas que tu assumes no submundo. Concede-me um lugar no submundo perto dos senhores da justiça e da verdade, que minha morada seja nos campos de paz e que eu receba bolos em tua presença. Eu achei engraçado isso dele esperar ser recebido com bolos pela divindade. Enfim. Mas então, pessoal, a mitologia egípcia é tão interessante quanto qualquer outra mitologia que você já conheça. Sei lá, a greco-romana, a nórdica. E quanto mais você vai lendo sobre essas mitologias diferentes, né, mais você vai vendo que existem algumas ligações entre elas, aliás, muitas. Você vai vendo que muitas dessas histórias se repetem, com outras roupagens, outros nomes, outros contextos, mas todas as mitologias terão ali, sei lá, uma deusa da justiça, uma deusa da fertilidade, o deus Sol. Só que o interessante de conhecer um pouquinho, pelo menos, da mitologia egípcia é que ela é bem mais antiga do que todas essas outras aí, que são muito conhecidas. Então vale a pena conhecer. Aqui neste livro, né, você tem a citação, a menção a diversas dessas divindades egípcias. E esta edição conta com notas de rodapé, mas são notas de rodapé bem sucintas. São bem breves mesmo, mas você vai sair da leitura do Livro dos Mortos do Antigo Egito com uma ideia geral a respeito da mitologia deles. E é aquilo, para se aprofundar você vai procurar outras fontes também, a internet tá aí para essas coisas mesmo, né? Nosso melhor amigo Google nesses momentos, não é mesmo? Então se você quiser mais informações a respeito da deusa Maat, por exemplo, você vai precisar fazer uma pesquisazinha depois. Aqui você também vai ter uma boa ideia a respeito
do mito de Osíris, né? Então, assim, você talvez fique um pouco perdido aqui nesse processo de osirificação, mas em cada momento em que o Osirisane começa ali a leitura dos hinos e tudo mais, você vai pegando ali trechos do mito e vai montando na sua cabeça. Você pode fazer o que eu fiz também, que é dar uma lidinha no mito de Osíris antes de entrar aqui na leitura do livro propriamente dito. Aqui, como eu disse para vocês, você vai encontrar todas as instruções para o seu pós-vida, né? Já vai descobrindo aí o que é que você precisa fazer para o seu processo de osirificação, né? Só lembrando que para eles, né, isso aqui é o que eles acreditavam que acontecia no pós-vida. Então vai que eles estavam certos, não é mesmo? Então aqui você já sabe direitinho o que é que você vai precisar fazer para passar pelo seu processo de osirificação. Só lembrando que este aqui era um povo bastante preocupado com o pós-morte. Eles começavam a preparar seus túmulos desde cedo, procuravam viver a vida da forma mais correta possível para que a hora da morte, né, fosse correspondente à vida que eles viveram. Mas eles não eram 100% corretões, não. Tanto é que, no processo de mumificação, eles colocavam umas mandingas ali no coração do morto. Uns amuletos, eles colocavam um escaravelho, salvo engano. E a função disso tudo era a de ajudar o coração a não deletar o discípulo, né, a alma desencarnada, durante a confissão negativa. Então, se você está lá se reportando ao Deus Chama, olha só, salve Chama, tu que vens e vais, não falei mentiras. Então, se você está lá falando com Deus Chama, dizendo ali para ele que você não mentiu em vida, e na verdade, sei lá, teve um dia aí que você matou a aula e disse para sua mãe que estava na escola, mas na verdade você estava, sei lá, jogando bola com seus amigos. Então, esses amuletos vão te dar um desconto. Mas é claro que para coisas muito graves, como, sei lá, assassinato, roubos, danou-se. Tá lá aquele crocodilo simpático só esperando para te devorar. A questão é que você deve ser o mais valoroso possível em vida para conseguir passar pelas provações do pós-vida o mais tranquilamente possível. E o processo vai te unir não só a Osíris, mas ao todo. Então a ideia é a de que você volte para a sua origem com a sua missão cumprida. E para isso é preciso ter tido mérito em vida. Caso contrário, tu vai voltar para a Terra e recomeçar do zero quantas vezes forem necessárias até que você recupere o último pedacinho de Osíris que te faltou anteriormente para cumprir todas as etapas do pós-vida. Mas é isso então, pessoal. Recomendo fortemente este livro. Aproveito para recomendar a vocês também o vídeo do canal Nova Acrópole. A professora que apresenta essa palestra sobre o livro dos mortos do Antigo Egito vai falar bastante sobre a simbologia egípcia. É interessantíssimo, vou deixar o link na descrição para vocês. Recomendo também este livrinho aqui do Isaac Asimov. Deixei marcadinha aqui a página do capítulo que mais nos interessa. Olha só, A Vida Além Túmulo. Então, aqui você vai ter mais informações a respeito do processo de mumificação também. Então, você vai lendo sobre todo o preparo do corpo e também sobre as inscrições que eram feitas nas paredes internas, né, do túmulo, para reforçar aquilo que está escrito também no papiro que será enterrado junto. Enterrado não, né? Colocado ali no sarcófago, bem, vocês entenderam. E você vai ler também sobre as origens de Osíris e tudo mais. E além disso, aqui neste livro você tem, na verdade, aí um grande panorama da história do Egito, escrito numa linguagem super acessível. Ó, interessante pra caramba. Fica a dica aqui pra vocês. Este livro aqui foi um presente da Adriana do Tour Literário. Eu vou deixar o link pro canal dela na descrição do vídeo também. Mas então, além deste livro do Asimov, eu recomendo pra vocês também O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Aqui no finalzinho, gente, meu livro tá se despedaçando. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li e reli este livro. Então, no capítulo 4, intitulado Dissoluções, nós temos ali algumas informações bem interessantes a respeito do livro dos mortos do Antigo Egito também. Ele vai resumir aqui o passo a passo, né, pelo qual a alma vai passar para completar seu processo de osirificação e vai comparar também essa vida pós-vida, né, com outras mitologias também. Como, por exemplo, a entrada no Valhalla, lá dos nórdicos. Só acho uma pena essa edição deste livro aqui ser colada. Olha a situação do meu livro, gente. Capa também, ó, já tá toda descolada. Bom, enfim. Reclamações à parte, livro excelente também. Mas é isso. Vou ficando por aqui e antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você encontra também os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande
e até mais!